pastor Jay me deu este privilégio e desafio de ministrar este capítulo, de repartir com vocês o capítulo 4 de Daniel, um capítulo curto, que só tem 37 versículos, mas a gente vai conseguir. Daniel capítulo 4 é onde estaremos nesta manhã. Por anos, eu tive um mesmo sonho que se repetia com alguma frequência. Geralmente aos sábados à noite. Eu me via no culto sem ter o que pregar. Em vão eu procurava pelo sermão que tinha preparado. E quando eu abria a Bíblia, ela estava completamente em branco. E então, quando eu me colocava por trás do púlpito, para alívio do meu coração, o sonho terminava. Você já viveu algo assim? Como explicamos os sonhos que se repetem com regularidade? Eu acho que a gente tem coisas do tipo, né? Alguém pode me dizer, Renan, este sonho revela o seu compromisso em fazer o melhor para o Senhor. Você fica tão preocupado que até sonha. Pode ser. Mas, sinceramente, eu acredito que tem mais, gente. Este sonho revela ou revelava também o meu temor e atacava o meu orgulho. Pois pense, o que me afligia no sonho? Não ter o que falar. E por que isso me preocupava tanto? O temor das pessoas, a reação dos irmãos. Então não era só uma preocupação com o que eu faço. É uma preocupação, ou era uma preocupação, com o que as pessoas pensam do que eu faço. Nós chamamos isso na Bíblia de temor, não de Deus, dos homens. Ainda bem que, por graça, Deus usa algumas situações da vida para nos libertar do medo e do orgulho. E é o que acontece aqui neste texto. Nabucodonosor vai cair, e com ele seu orgulho. Mas ao fim do capítulo, por misericórdia, ele vai se levantar para nos pregar uma mensagem poderosa. Qual é a mensagem? Versos 1, 2 e 3 são uma espécie de spoiler do capítulo. Ele nos diz antecipadamente a mensagem principal do capítulo. Vamos ler? O texto diz: o rei Nabucodonosor, as pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Pareceu-me bem tornar conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Como são grandes os seus sinais e como são poderosas as suas maravilhas. Olha a mensagem aí, irmãos. O seu reino é um reino eterno. E o seu domínio se estende de geração em geração. Que o Espírito de Deus aplique esta palavra aos nossos corações nesta manhã. A título de recapitulação, com o capítulo 1, Daniel nos avisou o seguinte: Deus está presente no exílio com o seu povo. Com o capítulo 2, ele nos informou, Deus está trabalhando no exílio pelo seu povo. Com o capítulo 3, ele nos disse, Deus pode livrar o seu povo no exílio. E agora, com o capítulo 4, o profeta vai pregar. Deus reina sobre os reinos deste mundo, para a glória de seu nome e para o bem de seu povo que está no exílio. Você crê nisso, irmão? Você crê que o seu Deus reina sobre os reinos do mundo? Sim ou não? Então me diga como é que você responde a este conhecimento. Como devemos responder ao reinado do nosso Deus? De acordo com o profeta Daniel, em primeiro lugar, porque Deus reina, eu e vocês devemos confiar. Tudo começa em um tempo de paz e prosperidade. Volte os seus olhos para o texto comigo, versos 4 e 5. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. Quando eu estava na minha cama, os pensamentos e as visões que passaram diante dos meus olhos me perturbaram. Vejam isso.
Nabucodonosor não está perturbado com um exército que se aproxima. Ele foi perturbado por um único sonho. E você pode pensar, ele era rei. E dinheiro e poder podem resolver qualquer coisa na vida. Será, gente? Versos 6 e 7. Por isso, por causa do sonho, expedi um decreto ordenando que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então vieram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Eu lhes contei o sonho, mas eles não puderam me revelar a sua interpretação. Então o rei é poderoso, mas seu poder não pode resolver todos os problemas. Seus empregados são os homens mais sábios da nação, sim, mas a sabedoria deles não pode desvendar um único sonho que perturbava o rei. É então que surge o profeta Daniel, versos de número 8 e 9. O texto diz: por fim apresentou-se Daniel, que é chamado de Beltesazar, em honra ao nome do meu Deus. Ele tem o espírito dos santos deuses, e eu lhe contei o sonho dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que você tem o espírito dos santos deuses e que não há mistério que você não possa explicar. Vou lhe contar o sonho que eu tive, para que você me diga o que ele significa. Quero que vocês vejam isso. Daniel tem 2 nomes na Babilônia. Um deles é um nome babilônio, Beltesazar. E ele nos lembra este fato perturbador. Daniel é um escravo na Babilônia. Porém, o nome israelita dele nos lembra de seu Deus. E foi precisamente por isso que o próprio rei da Babilônia disse que Daniel não ficava perturbado com sonho algum. Embora fosse sábio, muito sábio, Daniel não confiava em si mesmo, gente. Ele confiava em Deus. E você, querido, em quem confia? No que você se segura quando as águas da vida se tornam revoltas? Nabucodonosor foi perturbado por um sonho. Ele se viu em uma grande árvore que tocava o céu e da qual todos dependiam. De repente, no verso 14 desse mesmo texto, surge um anjo gritando em alta voz: derrubem a árvore. E no verso 17, ele declara: esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem é por mandado dos santos, para que os vivos saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Sabe o que é curioso? A mesma mensagem que perturbava o rei trazia conforto e segurança para o profeta. O rei estava em seu palácio tremendo de medo. O profeta estava no exílio, descansando na segurança do Senhor. Por quê? Porque o Deus dele reina sobre os homens poderosos da terra. Com qual deles você se parece mais, querida? Se confia na política ou no poder político, o que vai fazer se o candidato preferido não ganhar? Se confia no dinheiro, o que vai fazer se uma crise mundial surgir outra vez? Se sua saúde falhar, o que vai fazer, irmão? E se o Todo-Poderoso disser sobre você: cortem a árvore, como você vai reagir? Se é parecido com Nabucodonosor, você vai morrer de medo. Mas se é mais parecido com Daniel, sua reação vai ser diferente, ainda que viva literalmente em um exílio. Você vai se achar seguro. Porque o teu Deus, o Deus de Daniel, o Deus da igreja, reina sobre os reinos deste mundo. E perceba o tempo verbal desta afirmação bíblica. O texto não nos disse que o Senhor reinará, ou que um dia reinou no passado, não. O texto bíblico afirma: o nosso Deus reina hoje, aqui e agora.
Sim, nós também sofremos, nós também choramos, mas seja qual for a situação, não precisamos nos entregar ao desespero. O nosso Deus reina, irmãos. Ele reina não só no céu, Ele reina na terra também. Ele reina não apenas sobre os anjos, Ele também o faz sobre os homens. Ele reina não só em Israel, Ele reina até na Babilônia, onde talvez estejamos neste dia. O teu Deus reina sobre os reinos do mundo. Por isso você deve confiar. Em segundo lugar, Daniel nos diz que porque Deus reina, nós devemos nos arrepender. Amém, isso mesmo. Verso de número 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbavam. Então o rei lhe disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou sua interpretação o perturbem. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho fosse a respeito daqueles que o odeiam, e a sua interpretação se aplicasse aos seus inimigos. O que é que está acontecendo, gente? Daniel está sofrendo pelo sonho do rei. Tem nada a ver com ele. Ele não vai sofrer. Mas ele sofre porque o rei vai sofrer. Só que o profeta não é nenhum covarde. Mesmo sabendo que pode perder a cabeça por isso, ele conta toda a verdade ao rei. No verso 22, ele declara: aquela árvore é o Senhor, ó rei, que cresceu e veio a ser forte. E no verso 25, ele interpreta o sonho para o rei: o Senhor será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. O Senhor comerá capim como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. E passarão 7 tempos até que o Senhor, ó rei, reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo. A árvore é mais uma torre de Babel, gente. Ela é forte, grande, vai crescer até tocar os céus, só que ela não vai durar para sempre. Por quê? O anjo do Senhor surge aqui como uma espécie de lenhador. Ele vai cortá-la e jogá-la abaixo. Com que propósito? Porque Nabucodonosor tem que vir abaixo. Vocês leram comigo. Até que o Senhor, ó rei, reconheça que só o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. Daniel é um homem de misericórdia. Ele chora pelo rei, sente pelo rei. Ele é um homem de coragem, fala a verdade ao rei. Mas ele também é um homem de amor. Verso 27. O texto nos diz: portanto, ó rei, aceite o meu conselho. Abandone os seus pecados praticando a justiça, e acabe com as suas iniquidades usando de misericórdia para com os pobres. Assim, talvez a sua tranquilidade se prolongue. E isso é amor pesado, amor sério. O rei estava perturbado, desejava a paz. E ele pode ter. Como? Não é recebendo uma mensagenzinha triunfalista, positivista ou coisa do tipo. O rei pode ter a paz de volta por meio do arrependimento. E aqui o arrependimento se manifestaria no abandono de seus pecados e na prática da justiça e da compaixão com os pobres. Mas veja, a árvore ainda não caiu. Nabucodonosor ainda não caiu, o que significa que há tempo para se arrepender. O mesmo eu tenho que dizer a alguns de vocês. Você ainda não caiu por completo, amigo. A mão do Senhor ainda não pesou sobre você em disciplina. Há tempo para se arrepender, não deixe para amanhã. Arrependa-se hoje. Olha para aqueles que seguiram o caminho do pecado. Veja onde estão hoje.
Pare e considere as consequências do seu pecado que podem segui-lo. É o que quer. Você quer dividir a sua casa por um pecado? Quer viver longe daqueles a quem ama por um pecado? Quer se ver escravo do pecado outra vez? Claro que não, irmão. Então faça-lhe um favor. Escute o pregador que Deus levantou neste lugar. Nabucodonosor está cercado por bajuladores. E bajuladores não nos amam de verdade. Eles amam o que podem conseguir com seus discursos triunfalistas e etc. Ao que parece, Daniel era o único que se importava de verdade. Então, o que é que ele disse para o rei? Arrependa-se. Talvez não tenhamos um Daniel como o rei da Babilônia tinha, coloca um comentarista. Mas se temos um pregador fiel, irmãos, que labuta semana após semana para nos pregar a palavra, nós também fomos agraciados. E por isso devemos ser agradecidos. Você é, irmão? Você é grato a Deus por seus pastores? Veja, a questão não é a aparência deles. A questão não é o carisma deles. A questão não é se ele toma café com você toda semana. A questão é a fidelidade do seu pastor. Se nós temos pregadores fiéis, nós temos presentes de Deus para a nossa vida. Nem sempre eles vão nos dizer o que queremos ouvir, e graças a Deus por isso. Nosso coração é enganoso, nós queremos ouvir o que nos agrada. Não. Nós precisamos ouvir a pura e simples palavra de Deus. Foi-se a época que nós congregávamos em igrejas perto de casa. Eu cresci numa igreja de bairro a vida toda. Hoje eu preciso procurar uma igreja que esteja perto da Bíblia. Vale a pena viajar para estar aqui. Vale a pena tomar a estrada para estar aqui e ouvir a voz do seu Deus. Mas veja, a palavra de Deus sempre exige arrependimento. Não é uma única vez. A vida cristã é uma vida de arrependimento. E o arrependimento bíblico é sobretudo prático, não de discurso, mas de prática. No caso do rei da Babilônia, o profeta esperava que ele abandonasse a construção de seu próprio reino, o que era feito com o esmagamento dos pobres, e que ele se voltasse para construir o reino de Deus, o que era feito com justiça e misericórdia. Irmão querido, que tipo de reino você está construindo? Entenda, se vivemos para a construção do nosso reino, inevitavelmente nós vamos usar pessoas, pisar pessoas, abusar de pessoas, fazer com que elas vivam para nos servir. Não. E se nos arrependermos, é claro que vamos perder aos olhos dos homens. Por quê? Porque teremos menos para nós e buscaremos mais para o Senhor. Ao final da nossa vida, talvez tenhamos menos patrimônio, mas quem sabe as pessoas que trabalharam para nós terão um pouquinho mais. Não é tudo para você, irmão. Se abandonarmos a construção do nosso reino, é bem provável que compraremos menos. E vai sobrar mais na nossa mão para investir no campo missionário. Viajaremos menos para ter lazer. E quem sabe teremos mais para enviar mais pregadores ao redor do mundo. Seu dinheiro, o meu dinheiro, pertence ao Rei da Glória. E nós deveríamos nos envolver com o reino dele. Pela fama dele, pela glória dele. Porque Deus reina, nós devemos confiar
devemos nos arrepender e, para terminar, nós devemos adorar. Versos 29 e 30. O texto diz: passados 12 meses, quando estava passeando no terraço do palácio real da cidade da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? O sonho começou a se cumprir, viram? O rei se enxerga mesmo como a árvore que toca o céu e da qual todos dependem. Ele está cheio de si e se acha presumindo a paciência de Deus. Deus não vai fazer. Eu tenho tempo. Contudo, o texto bíblico continua, versos 31 e 32. Enquanto o rei ainda falava, veio uma voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado, você será expulso do meio das pessoas, e a sua morada será como os animais selvagens. Você comerá capim como os bois, e passarão 7 tempos, até que você reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos do mundo. No mesmo instante, gente, verso 33, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. O seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Por 7 tempos, ou apenas por um período de tempo, Nabucodonosor sofreu do que a medicina chama de licantropia, uma síndrome. Ele se viu e agiu como se fosse um animal irracional. E o Dr. Sinclair Ferguson escreve sobre este episódio: o super-homem se tornou sub-humano. O rei que negligenciou a glória de Deus perdeu a própria glória. O homem que não repartiu sua riqueza com os pobres tornou-se ele o mais pobre dentre eles. Nabucodonosor revelou-se do lado de fora o que sempre foi do lado de dentro: uma besta fera. Ainda bem que esse estado animalesco não durou para sempre. Ele mesmo nos diz, verso 34: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Olha só. E então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre, dizendo que o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Verso 37, Nabucodonosor de novo pregando para a gente. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, engrandeço e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar os orgulhosos. O homem que só olhava para si, está olhando para cima. O homem que vivia para se adorar, está adorando ao único e verdadeiro Deus. E eu vou convidá-los a seguir o caminho de Nabucodonosor, a abandonar a autoadoração, tão típica da humanidade e também dos nossos tempos, para escolher ou para encontrar a sua alegria na adoração somente do Senhor. E a única saída deste labirinto doentio de orgulho e vaidade é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho é a única mensagem que nos tira do centro, gente. E que nos lembra que aqui, por exemplo, nós somos todos iguais. Americanos e brasileiros, brancos e negros, homens e mulheres, nós somos todos pecadores carentes da graça de Deus. Essa mensagem pode ser uma bênção para nós nos melhores e nos piores dias da vida, porque nos melhores nós somos tentados pelo orgulho.
queremos comparar nossos feitos. E por causa deles nos sentimos superiores uns aos outros. Somos tomados, como Nabucodonosor, por esta visão ensimesmada de si. Então ouvimos o Evangelho. Ele explode o orgulho no coração e nos prepara para a adoração do verdadeiro Senhor. Como? Nabucodonosor, ou até ele, o homem mais poderoso da Babilônia, só entendeu o reino de Deus quando foi humilhado. Vocês se lembram do jovem rico de Lucas 18? Ele rejeitou o convite de Jesus. E os discípulos ficaram perturbados. Meu Deus! Então quem pode ser salvo, Senhor? E a ideia por trás disso era, se nem o rico pode entrar no reino do céu com seu dinheiro, o que diremos dos pobres? Lembram da resposta de Jesus? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Tem um contexto. Jesus estava dizendo, sim, entrar no reino de Deus é impossível para qualquer homem, até para o mais rico deles. Nós não temos como entrar, Renan, temos dinheiro, fazemos boas obras, e ainda assim não conseguimos entrar. Não, irmão, ninguém compra o reino de Deus. Mas não precisamos nos desesperar, porque o milagre da salvação é que, mesmo não tendo como comprar, nós o recebemos pela graça de Deus. O Evangelho também é uma bênção nos nossos piores dias. Quando a vergonha supera o sucesso, e quando os pecados são mais fortes do que as virtudes, nós somos tentados a desistir. Qual é a nossa esperança nestes dias? Quando foi que Deus restaurou a sorte de Nabucodonosor? Quando ele estava no pó, irmãos. Quando foi que Deus nos salvou? O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, porque Deus prova o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido quando ainda éramos pecadores. Nós não somos aceitos por Deus por nossos melhores atos, nem seremos desprezados por Ele por nossos piores atos. Nós somos salvos somente pela graça de Deus, somente mediante a fé em Cristo e somente por causa da obra de Cristo. Não entramos por causa dos nossos melhores dias, nem saímos do reino por causa dos nossos piores dias. Nós somos salvos e permanecemos salvos por graça de Deus, louvado seja o seu nome. E é isso, irmãos, e só isso, que tem o poder de nos destronar no coração, de nos tirar do centro e de voltar nossos olhos para o verdadeiro Deus. O que me impressiona nesse texto não é só que Deus tem o poder de humilhar os orgulhosos. O que me impressiona é que Deus tem o poder de exaltar os humildes. Como é que os humildes entram no reino de Deus? Por sua humildade, não. Por seu sofrimento, não. Pensemos em outro rei, queridos. Diferentemente de Nabucodonosor, este rei poderia ter olhado para a criação inteira e dito: não é este o mundo que eu criei com o meu poder e para a minha glória? Não foi o que ele fez. Ele escolheu ser humilhado, ele abandonou os confortos e a adoração dos céus e se entregou para morrer em uma cruz como um criminoso, sem ter cometido um pecado sequer. Ele não foi pregado à cruz, entenda, por causa do orgulho dele. Ele foi pregado à cruz por causa do nosso orgulho. É assim que pecadores são humilhados e depois exaltados. Não estamos falando de sofrimento meritório do homem, estamos falando do Rei da Glória, que se humilhou para nos salvar não só da condenação futura, mas também para nos salvar do orgulho do presente.
Esta mensagem é uma bomba nos nossos corações. E é por isso que nós só adoramos a Ele. Ele é a verdadeira árvore, a árvore da vida. Ele, somente Ele, é o centro do universo ao redor do qual todos e todos devem orbitar mesmo. Só a Ele a adoração. O Rei que se fez servo. O Deus que se fez homem. O Senhor que entregou a vida por súditos pecadores. Lembram do sonho? Tolice do meu coração. Porque na verdade eu não preciso ser o melhor pregador do mundo para ser aceito pelas pessoas que mais amam ou que me amam. Nem preciso ser o melhor crente de todos os tempos para entrar no reino de Deus. Não, irmãos. Eu já fui aceito por Deus. Por causa do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Você também, irmã. Então tire os seus olhos do sucesso. É graça de Deus. Tire os seus olhos do fracasso, faz parte do plano de Deus. Volte os teus olhos para o alto e veja o que Cristo fez por você na cruz. A Ele, somente a Ele a glória. Confia nele em todo o tempo. Você está no exílio, irmão? Faz parte da caminhada. Deus continua sendo Deus. Está em pecado, querido? Se arrependa hoje. Está adorando a si mesmo? Abandone esta autoadoração e adore somente ao Rei que se humilhou para salvar pecadores orgulhosos. Que Deus os abençoe.